Fala rapaziada, Brito na área. Hoje eu vou falar sobre lógica de programação. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, faz que nem o Kobe aí. Se inscreve no canal, já deixa o seu gostei. E uma pergunta: você calça o sapato para depois vestir a meia? Lógico que não. Não faz sentido. E lógica é bem por aí. Bom, primeiro de tudo, o que é lógica? Lógica são pensamentos racionais para chegar a um conhecimento objetivo. Quando a gente quer dizer que algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. E é por esse caminho que a lógica anda. Seja usando argumentos, premissas, declarações, afirmações ou negações. Bom, e o que é a lógica de programação? A lógica é uma técnica de você encadear esses pensamentos para atingir o objetivo. Tá vendo como vai fazendo sentido? E encadear esses pensamentos tem uma sequência para você atingir uma determinada tarefa. Por exemplo, você vai fazer um café. Não tem algumas etapas para você fazer o seu café? Então, tem uma sequência lógica. E se você parar para analisar, tudo que a gente faz tem uma sequência lógica. E muitas coisas você pode otimizar se você analisar essas sequências que você acaba fazendo. Para fazer seu café, para lavar uma louça, para tomar um banho, trocar um pneu de um carro. Então, se você analisar, existe algumas sequências, né, que são instruções que precisam ser seguidas para você realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, o café. Você não tem que colocar o pó, a água, ligar a cafeteira para assim você ter o seu café? Então, sequência lógica são passos executados para atingir um objetivo ou solução de um problema. Mas eu falei de instruções, né? O que são essas instruções? Volto a falar do café. Meu café está aqui, ó. Para você tomar o seu café, você tem um conjunto, no caso, de regras ou normas definidas para você realizar alguma coisa. No caso, o seu café são essas ações. Informática é o que você indica para o computador fazer. Então você tem que ser bem claro no que você tem que executar e aí o computador vai executar ação por ação, linha a linha de código. O computador não sabe qual que é a ação que você quer sem você descrever ela. Então você tem que descrever ao máximo as instruções. Tem que ser muito bem específicas e claras. E nessa sequência, essas instruções, a gente tem o algoritmo, que é formalmente essa sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. É como se fosse uma receita que você tem que informar para o computador essas instruções e ele vai realizar a execução de uma tarefa. Então você tem que falar passo a passo, linha a linha. Isso a gente chama de algoritmo. Tem até um filme famoso que é a Rede Social, né, que fala do Facebook. E lá ele fala de um algoritmo, que são esses passos para executar uma tarefa, uma ação, atingir um objetivo. Então, isso é um algoritmo. E tem várias formas da gente demonstrar um algoritmo. As mais comuns são descrição narrativa, o pseudocódigo. Então, por exemplo, descrição narrativa, você vai falar passo a passo. Passo 1, obter a variável. Passo 2, mostrar e verificar a variável. Passo 3, se a variável for uma letra, então escreva, você digitou. Caso contrário, escreva, você digitou um número. Bom, a gente tem o pseudocódigo. Pseudocódigo, você vai descrever ali passo a passo como que vai funcionar o seu algoritmo. Então, ele vai ter um início, um fim, e no meio você vai falar as etapas que ele vai ter que executar. Então, escreva, digite uma variável, vai ler a variável. Se a variável for igual a letra, então vai escrever que é uma letra. Se não, vai escrever que é um número. E tem uma outra forma da gente mostrar esse código, que é em formato de um fluxograma. Então, esse mesmo problema que a gente está resolvendo pode ser descrito dessa forma. Então, tem o início e tem um fim. E aqui tem a variável, vai capturar essa variável, vai verificar se a variável é uma letra. Se ela for uma letra, você digitou uma letra. Se não, você digitou um número. E fim. E como que você pratica isso? É muito importante, na lógica de programação,
inclusive nas atividades que você vai fazer no dia a dia, você parar e analisar e pensar como otimizar isso. Qual que é a melhor rota, como que você está tomando banho, tem como você otimizar isso. Então, sempre que você for fazer uma tarefa, pensa nesses passos, começa a praticar. E uma das formas de você praticar é com o Portugal Web Studio. É uma ferramenta online, você não precisa instalar nada, que é nesse site aqui. É esse site aqui. Então, portugal-webstudio.cubus.io, e aí você já pode começar a criar o seu algoritmo. Provavelmente ele vai aparecer com essa tela aqui, ó. Aí você vem em exemplos, aqui no canto direito, você clica operações aritméticas, operações simples, ou você pode ir navegando aqui, né, para você explorar. Depois você clica em explorar o exemplo. Aqui eu peguei esse exemplo que vai fazer operações matemáticas. Então, ó, eu digitei aqui 2 e 5, e ele fez a soma, ele fez a subtração, a multiplicação e divisão. E como que é escrito esse código? Dessa forma. Ele tem a declaração do início, né, abrindo chaves e fechando. Então é início e fim, e aqui a declaração do programa. E aqui tem as variáveis, porque eu preciso armazenar a soma, a subtração, né, a multiplicação e a divisão. E aqui eu vou pedir para a pessoa digitar um número, eu vou ler esse número. Aqui eu vou pedir para ela digitar o segundo número, eu vou ler esse segundo número, e depois vou fazer as operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E depois eu vou exibir os resultados, como está aqui na tela. Tá? Então, você viu que o algoritmo são essas sequências, né, de instruções para executar uma determinada tarefa. E agora a gente vai falar sobre programas de computadores. Como que eles são feitos? Os programas nada mais são do que esses algoritmos escritos numa linguagem de computador, que ele possa entender. Eles são interpretados, executados por uma máquina, no caso, computador. Então, existem várias linguagens, por exemplo, Java, Python, C++, C Sharp, PHP, entre outras linguagens, que faz com que esses algoritmos, né, que a gente escreve sejam interpretados e executados. E depois vai ter o resultado no final. Então, lógica de programação é isso. E ó, eu tenho um desafio para você. Deixa aí nos comentários como seria uma sequência lógica para você tomar um banho. Coloca nos comentários quais são os passos. Você vai ver que vai ter diversas respostas, mas eu estou curioso para saber qual que é a sua. Bom, agora um resumão do que a gente falou. A gente falou que é lógica, a gente falou também o que é lógica de programação, a sequência lógica, as instruções, né, o algoritmo e os programas de uma forma bem macro ali. E nas próximas aulas, a ideia é que você comece a desenvolver esses algoritmos. A gente vai escolher uma linguagem, eu vou dar diversos exemplos de algoritmos para a gente colocar em prática. E ficar craque na lógica de programação e começar a entrar nesse mundo da programação. Bom, se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer e fazer uma pergunta. Agora você sabe o que é lógica de programação? Você está mais preparado? Escreve aí nos comentários o que você achou e não esqueça de deixar o seu like ou dislike ou o que eu posso melhorar. Seu feedback é muito importante. Tamo junto e é só o começo.